Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Beto Ramos, vocês estão no canal Revelare, um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe a sua opinião, um comentário, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Se nós não falamos aqui, porque não é espiritismo. Se você quer espiritismo, você está no lugar certo. Hoje me acompanhe, que eu vou entregar para você uma informação de extrema importância. Alguns equívocos são cometidos com relação às sensações dos espíritos. Tem uma série de pessoas que estão promovendo alguns estudos, mas sem se aprofundar no tema, parecendo que conhecem tudo a respeito de mundo espiritual, o que um espírito da envergadura de Kardec demonstrou que não tinha esse total conhecimento, esse total domínio, tanto que confessa que era cético antes de promover o seu trabalho da codificação espírita. No vídeo de hoje, você vai acompanhar essas informações e nós vamos dividir, por conta da quantidade de informações que vamos trabalhar, em 3 vídeos. Portanto, fique conosco para nós falarmos acerca das sensações nos espíritos. Será que aquelas sensações que são absolutamente corporais, os espíritos conseguem senti-las ou não? Lá no plano espiritual não tem nada a ver com o plano material, esses planos não se interagem entre si, não há nenhuma reciprocidade. Como é que fica isso? Então vem comigo que nós vamos aprender um pouco mais de espiritismo. Nós vamos usar a revista espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para falarmos um pouco mais sobre sensações nos espíritos. Primeiramente, vamos tratar da revista espírita. O que contém a revista espírita? Segundo o próprio Kardec, é o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, trata das aparições, das evocações. O ensino dos espíritos também está contido na revista espírita, aquele principal que trata tanto do mundo visível quanto do mundo invisível, ou seja, do plano material e do plano espiritual. Trata também das ciências, da moral, da imortalidade da alma e também da natureza do homem e do seu futuro. Fala da história do espiritismo na antiguidade, trata das suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo e também explica as lendas, as crenças populares e a mitologia dos povos. Portanto, essa revista espírita, que permaneceu sendo publicada por Allan Kardec até um mês após o seu desencarne, isso em 1869, porque ele deixa o último exemplar pronto, mas morre antes. Então, no mês seguinte, é publicada a revista de abril de 1869. Nós temos, então, um conjunto, um manancial de informações que estão contidos na revista espírita. Mas fazemos aqui uma advertência. O que era a revista espírita? Conforme você pode perceber aí na tela, trata-se de um jornal de estudos psicológicos. Se é um jornal, tem notícia. Se tem notícia, nem tudo é doutrina. Então, um local onde você coloca notícias, traz informações, ali também são publicados os artigos. Os artigos são as teses, os artigos também são os ensaios. Nós, então, encontramos muitas informações na revista espírita, mas o conjunto pronto e acabado desse ensino, você vai encontrar nas obras fundamentais do espiritismo. Trouxemos para você um conjunto de 10 slides. Nós vamos apresentá-los aqui para falar, então, do quadro da vida espírita, ou seja, como é que é a vida no mundo espiritual. Essa dissertação de Allan Kardec foi colocada na revista espírita no mês de abril de 1859. Então, ali naquele jornal de estudos psicológicos, há um quadro da vida espírita. E o Allan Kardec, então, diz assim: as conversas familiares de além-túmulo que publicamos, relatando a situação dos espíritos que nos falam, dão-nos conta de suas penas, suas alegrias e ocupações.
é o quadro animado da vida espírita, e nele podemos encontrar as analogias que nos interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Tentaremos resumir o seu conjunto. Nessa introdução que o Kardec faz a certa altura sobre esse quadro da vida espírita, ele diz que os espíritos apresentam nas comunicações que foram ditadas para aquelas famílias que se reuniam em torno dessas informações que vinham do plano espiritual, ele recebe essas informações, ali há um quadro que se apresenta e ele, portanto, encontra analogias que podem ser interessantes para a nossa compreensão. Então, nem tudo é conceito, muito é comparação, analogia, tentando trazer uma resposta para alguns questionamentos que não se tem a similaridade necessária. Vamos então ao nosso primeiro slide. É importante que quem for buscar lá na Revista Espírita de abril de 1859, preste atenção que nós transformamos num resumo, fizemos algumas perguntas para facilitar a nossa interpretação. A alma, ao deixar o mundo, o que se passa nessa transmigração, essa viagem? O Kardec começa explicando, dizendo que, extinguindo as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea. Por vezes, começa da cessação completa da vida. Nem sempre é completa no instante da morte. Então, aqui já se apresentam duas ocasiões para complementar a primeira ideia. Qual é a primeira ideia? Morreu, o espírito desprende do corpo. Mas não é assim com todos. É possível acontecer isso, mas não há uma regra. Para alguns, essa separação, por vezes, começa antes da morte. Então, a pessoa já vai se desprendendo, seu corpo e o seu espírito já vai se separando. A gente brinca dizendo que a pessoa está com um pé lá no plano espiritual e com o outro pé aqui no plano material. Por vezes, esse mesmo desprendimento não ocorre no momento em que acontece a morte. A morte já aconteceu, mas o espírito está vinculado na matéria, é isso que ele diz. Já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial que constitui um primeiro envoltório. É esse laço que não se quebra subitamente e, enquanto perdura, fica o espírito num estado de perturbação comparável que acompanha o despertar. Então aqui é que é um nó da questão, porque Kardec vai dizer aqui que existe um laço semimaterial, ou seja, não é todo material. Não é como se fosse uma cordinha que está amarrada. Ele é semimaterial. Semimaterial, é sutil. E ele é que faz essa ponte, essa ligação. Ele não se quebra subitamente. O que é não se quebra? É não se desfaz, não se desprende, não se desliga. Se é sutil e é material, mas é um pouco espiritual, então é preciso pensar que existe algo mais que está prendendo o espírito na carne. Então, enquanto fica essa ligação, ele vai dizer que o espírito está numa perturbação como aquela que a gente sente ao acordar, que você meio que não consegue se orientar. Ele também vai dizer, muitas vezes o espírito duvida da morte, já que aquele envoltório ali, que está constituindo como se fosse assim, essa primeira casca, né? Ela está presente, não se desfez, então ele continua sentindo que existe. Então, ele se vê e não compreende que pode viver sem o corpo. Mas ele percebe que está separado do corpo. Olha que interessante. E aí é que vai perturbando ainda mais. Porque ele não possui as respostas, ele está desorientado. E os laços que ainda o prendem à matéria vão tornando ele acessível a sofrer certas sensações que ele passa a entender como se fossem sensações físicas. Mas como é que isso acontece, Beto? Se ele não tem mais corpo, se a sensação físico é corpo de carne. Então,
Tem alguma coisa que o está fazendo perceber, sentir essas sensações. Então, será que essas sensações elas pertencem ao corpo físico? Perceba que nós estamos querendo saber o que se passa nessa transmigração. Quando a alma vai deixar o mundo, quando o espírito está se desligando do corpo físico, o que acontece? Kardec então prossegue. Não é senão quando se acha completamente livre que o espírito se reconhece. Até então, ele não percebe a sua situação. Ora, tá vendo que Kardec vai dizendo uma coisa, depois diz outra, e a gente precisa juntar essas peças como se fosse um Lego, como se fosse um quebra-cabeça? Lá atrás ele estava falando que morreu, desprende, mas não é assim para todo mundo. O espírito percebe que está afastado do corpo, mas ele não entende essa situação porque continua sentindo sensações físicas. Tem algo que está o prendendo, ele está com o pé lá, outro cá, mas ele já morreu, o corpo está separado, ele vê isso. Então, ele está livre do corpo, o espírito está livre, está separado? Não há algo o prendendo à matéria. Então, ele não percebe a sua situação, ele não percebe o que está acontecendo. E aí, como ele já disse em outras ocasiões, isso o Kardec falando, a duração desse estado de perturbação é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, mas é raro que ao cabo de alguns dias o espírito não se reconheça mais ou menos bem. Mas aqui a pergunta que não quer calar é: será que essa situação seria aceitável, fugiria à lógica, ao bom senso, se para alguns espíritos esse tempo de desprendimento durasse ano, por exemplo, 8 anos? Eu penso, opinião minha, José Humberto, que não foge à lógica, porque o espírito está numa perturbação. E como a gente vê que na carne as pessoas experimentam perturbações e isso dura bastante tempo para uns e para outros não, outros nem se curam numa vida inteira, por que um espírito com perturbação, com falta de compreensão, vai ter que ter um prazo fatal, como a gente diz no direito, ter que mudar de situação? O Kardec aqui está comentando em um ensaio, em uma dissertação. Pode ser algumas horas para uns, vários meses para outros, mas é raro que ao cabo de alguns dias ele não se reconheça mais ou menos bem. Não disse que ele já percebe a situação, já compreendeu, já aceitou, já está tudo bem, já é espírito, pode voar igual uma andorinha. Está livre, não tem obstáculo nenhum. Ele falou assim, em alguns dias pode ser que ele se reconheça mais ou menos bem. Em alguns dias ele começa a entender a situação e vai ficar mal, vai ficar melhor. Entretanto, como tudo é estranho e desconhecido, lhe falta um certo tempo para familiarizar-se com sua nova maneira de perceber as coisas. Olha, ele era de carne e percebia as coisas de um jeito, precisava dos 5 sentidos. Agora, ele é espírito e ele não tem mais o corpo físico, os sentidos não são os mesmos, porque ele tinha um corpo de carne, como se fosse um véu, obscurecia, obliterava os sentidos do espírito, e ele precisava, por exemplo, dos olhos, da luz para poder enxergar objetos, etc. E como espírito, você vai ver que não. Então, para ele é desconhecido. Como é que ele vai agir dessa maneira? E diz Allan Kardec que o momento em que um dos espíritos que está nessa situação vê cessar essa escravização da matéria, rompendo então aqueles laços que o prendiam ao corpo. Aqui Kardec já usou plural, laços. Ele não está falando mais daquele laço semimaterial. Agora ele está falando de laços. Então há mais coisas que prendem o espírito na matéria. A sua entrada no mundo dos espíritos, ele é acolhido pelos amigos, ele é recebido pelos amigos, que vêm até ele, como se ele estivesse voltando de uma penosa viagem. Então, é interessante que os espíritos não reconhecem que ali tem mais um desencarnado. Eles já estavam vendo, ele é que não percebia, estava perturbado. Então, ele tinha
um obstáculo que não permitia que ele visse os outros que estavam ao seu redor, não é? Porque os espíritos não estão ao nosso redor. Se a travessia foi feliz, isto é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si, o elevou na hierarquia dos mundos, eles o felicitam, vamos parabenizá-lo, né? Então nós estamos aqui pensando que não é a travessia da quebra do laço, o tempo de perturbação, não, é o tempo de encarnado. Foi uma pessoa boa, um espírito bom, foi caridoso, fez o bem, subiu na hierarquia, vai receber felicitações. Seguindo, agora nós chegamos num ponto bem interessante, que é a questão da ausência de órgãos no espírito. O espírito desencarnou, não há corpo de carne, portanto, não existem os órgãos físicos para a manifestação dos 5 sentidos que o espírito conhece, que é o que ele utiliza e lança a mão à sua vida corporal inteira. Mas ele possui um envoltório semimaterial, que tem, por analogia, a mesma forma limitada e, obviamente, definida como a nossa. Assim, ele se percebe como um corpo. Está ausente os órgãos, mas ali há uma forma. Esse corpo, não possuindo os órgãos dos sentidos físicos, não pode sentir essas impressões dos sentidos dos órgãos físicos. Ora, obviamente aqui precisa fazer uma parada para pensar. Por quê? Então, os sentidos, eles pertencem ao corpo. O corpo morreu, não existe mais. Será que é isso que o Kardec está falando? Eu penso que não. E é preciso prestar bem atenção para compreender essa parte. Ele vai dizer assim: entretanto, esse envoltório semimaterial que tem a nossa forma física, mas não tem os nossos órgãos físicos, não poderia sentir as nossas impressões, mas o espírito percebe tudo o que nós percebemos. Ele percebe a luz, ele percebe os sons, ele percebe os odores. Então ele sente cheiro, Se, obviamente, ele conhece uma comida que para ele era prazerosa, então ele está próximo a alguém que está fazendo esse tipo de alimento, ele sente o cheiro. Kardec está dizendo. Bom, seguindo. Por nada terem de material, nem por isso, as sensações deixam de ser menos reais. Oi? Você entendeu? Pois é. O Kardec falou uma coisa e mais à frente disse algo complementando. Então ele está desenvolvendo uma ideia. Olha, tem um envoltório, o envoltório não tem órgãos físicos, então, pela lógica, não pode sentir as impressões que é sentidas pelo corpo. Mas o espírito percebe luz, percebe som, sente cheiro. Ora, então, as sensações não tem nada de material e não deixam de ser menos reais. Ou seja, ele não tem a necessidade dos sentidos físicos para continuar percebendo, tendo sensações que para ele espírito é real. O Kardec chega a dizer agora que, ao contrário do que a gente imagina, o espírito então para de sentir essas sensações, agora essas sensações ficam mais potencializadas. Por quê? Ele vai ter algo de mais claro, de mais preciso, de mais sutil, porque chega para ele sem o intermediário. Chega direto para o espírito, não tem o corpo. Enquanto chegava no corpo, era processada, aí essa informação era levada pelo perispírito para o espírito, né? Então, Kardec conclui que a faculdade de perceber não é do corpo, é do espírito, é um atributo do seu ser e não da carne. Então, quer dizer, a carne morreu, mas as sensações para o espírito continuam. Até porque, né, como ele compreenderia essas sensações se elas não existissem para ele enquanto espírito? Então, imagina, ele cortaria um braço
do corpo de carne, o espírito nada sentiria. Mas por que que o espírito percebe que falta algo nele? Percebe que falta uma parte do seu corpo? E nesse sentido, inclusive, Kardec vai usar o exemplo da visão, porque, segundo ele afirma, os espíritos ensinam a ele que trata-se de uma faculdade do espírito e não do corpo. Os espíritos vão dizer a ele: você vê pelo olho, mas não é o olho que vê, quem vê é o espírito. Esses órgãos são apenas recursos do corpo, que é o espírito quem os utiliza para que essas sensações possam ser processadas, né? Em meio a tantas informações importantes, mais uma, Kardec vai dizer que os espíritos podem controlar as sensações, que esse controle é uma faculdade do espírito. Porque ele diz assim: as sensações perpétuas e indefinidas, por mais agradáveis que sejam, tornar-se-iam fatigantes com o tempo se não fosse possível subtrair-se a elas. Portanto, o espírito tem essa possibilidade de controlar, de suspender essas sensações. Ele pode deixar de ver à vontade, pode deixar de ouvir, pode deixar de sentir e, consequentemente, não ver, não ouvir, não sentir qualquer coisa que ele não queira. Todos os espíritos podem fazer isso? Que Kardec vai trazer uma importante informação tratando das qualidades morais, falando de superiores e de inferiores. Por quê? Porque não é igual para todos os espíritos. A faculdade de controlar as sensações está na razão da superioridade do espírito. Há coisas que os inferiores não podem evitar, pelo que se torna penosa a sua situação. A nova maneira de sentir não é compreendida pelo espírito de imediato, só aos poucos vai se dando conta de suas possibilidades. Espíritos de inteligência muito atrasada não compreendem essa faculdade de controlar as sensações de forma alguma. Eles têm dificuldade em descrevê-la, como entre os encarnados, os ignorantes veem e se movem sem saber como e porquê. Ora, aqui é preciso esclarecer para essas pessoas que acham que após a desencarnação o mundo espiritual é algo totalmente distinto do plano material. Parece que não leram a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia em um universo, desde o átomo até o arcanjo, e que a evolução, segundo mostra a escala espírita, por exemplo, é uma coisa progressiva, né? Então o espírito, à medida que vai se desenvolvendo, vai progredindo, vai evoluindo. Então nós vamos ter progresso e evolução, que são duas coisas muito distintas, né? No progresso nós temos a questão do conhecimento, mas na evolução nós temos a questão da sabedoria. Esses espíritas que vão criando sistemas, refutando ideias, ofendendo médiums, afastando livros, sem fazer um exame adequado, estão incorrendo em erro grave, né, como cavalos de Troia dentro do espiritismo. Então, acho que seria importante parar e fazer uma reflexão. Veja, as situações para cada espírito no plano espiritual depende de muita questão, depende de um universo de situações. Todos nós somos muito, muito diferentes uns dos outros. Portanto, a situação de desencarnação não será a mesma para todos os espíritos, não é? Então aqui fala de inferior, de superior. Por exemplo, é possível que a gente controle sensações, mas quanto tempo, qual o grau evolutivo para chegar até lá? Aqui o nosso cuidado é para que a gente não afaste de plano toda e qualquer informação que vem do plano espiritual, até porque a gente percebe que Kardec não fechou questão. Aqui é um ensaio. O que a gente indica, então, é que não se deve afastar tudo e qualquer coisa tão somente porque a princípio não parece adequado. Vamos, como disse Kardec, pela experiência, pelo hábito, conversar com os espíritos, interrogar, evocar. A gente não vê isso hoje, né? As pessoas pegam os livros e, por elas mesmas, elas vão criando o seu sistema, refutando, enfim, dizendo que concorda, que não concorda, dando a sua opinião. Mas e a ciência espírita, que não é praticada? Ela não é praticada. Nós não deveríamos praticá-la? Eu acho que isso é importante para nós refletirmos. Agora vamos às sensações semelhantes às do corpo físico sentidas pelos espíritos. Existem sensações que são inerentes aos órgãos físicos e o corpo físico possui necessidade
que se ele já não mais existe, essas necessidades também passam a não existir. Ele vai dizer uma muito interessante, que aliás, uma não, né? Algumas, né? Ele vai falar da fadiga, da ausência de necessidade para repouso, inclusive de nutrição, porque não existe perda a reparar pelo espírito. Então, descanso e nutrição, ele vai dizer que não é necessário. Veja, Kardec aqui é muito claro, ele diz assim, as necessidades do corpo é que ditam as necessidades sociais. Então é por isso que os espíritos se preocupam com o negócio, tem discórdias, tem as tribulações do mundo e os tormentos que são criados por conta de que cada um quer garantir as suas necessidades da vida material. Garantir no sentido aqui de suprir essas necessidades. Então, os espíritos veem isso como coisas supérfluas. Eles não têm, não possuem essas mesmas necessidades. Mas voltamos aqui a uma questão interessante. Lembra da questão dos superiores e dos inferiores? Pois é, olha o que Kardec vai dizer. Entretanto, esses sofrimentos se expressam como angústias, que embora não tenham nada de físico, nem por isso são menos pungentes. Ah, então quer dizer que o espírito fica preocupado com os negócios? Com problema material? Será que ele fica preocupado com comida? Cansaço? Porque você perceba que ele estava tratando disso. Aqui eu não posso desvirtuar o argumento de Kardec para dizer que não, aqui ele está falando de outra coisa. Não, ele está falando disso mesmo. Ele está falando assim, olha, o espírito não tem a necessidade física, você não tem que encher o bucho dele, até porque ele não tem bucho, né? Para ser enchido. Mas ele tem a vontade. Olha lá, esse sofrimento é uma angústia, né? Imagine, ele não consegue explicar. Não consegue. Então, nem por isso, a fome para ele vai ser menos sentida do que alguém que realmente precisa fazer com que o seu corpo físico seja alimentado. Os espíritos têm todas as paixões. O que é paixão? Está no livro dos espíritos, não é? Então, buscar lá o que é paixão. E uma paixão pode ser um vício numa picanha, né? Tem gente que é viciado em picanha. Ora, será que ele vai desencarnar, então acaba o vício de imediato? Ele dá um salto? Ele fica espírito puro? Ele perde as paixões, os vínculos com as coisas materiais? Bom, ele não tem como comer. E a misericórdia divina? Como é que nós vamos agir com isso? Então, é algo para a gente pensar. E aqui o Kardec frisa, falamos dos espíritos inferiores. E o castigo deles é não poder satisfazer essas necessidades. Então, o glutão, né, ele chega no plano espiritual e não vai ter banquete. E isso para ele vai ser o castigo. Porque ele desenvolveu essa vontade, essa vocação, não quis se afastar, não quis se abster, não é? Que a gente pode simplesmente começar a se abster de várias coisas para a gente não sofrer essas angústias no plano espiritual, né? Então, as sensações semelhantes às do corpo físico são sentidas pelos espíritos. E para ele representa uma verdadeira tortura, ele julga que é perpétuo, porque ele é um espírito inferior, ele acha que não vai acabar nunca, porque por sua própria inferioridade, ele não consegue enxergar o término. Então, para ele, tudo é complexo, tudo é muito difícil. Então, ele acha, inclusive, que é um castigo. Né? Por que criou essa questão das penas, penas eternas? Né? Se essas informações não chegaram do plano espiritual da forma que os espíritos entendiam. E aí Kardec, lá naquela lousa anterior, naquele slide anterior, ele nos esclareceu que tem que ter muito cuidado por conta das teses absurdas apresentadas pelos espíritos, né? Então tem que ter muito cuidado, realmente tem que ter, mas é preciso usar lógica e bom senso. E aí a pessoa tem que ter cuidado, porque ele só acha que só ele sabe, ele tem toda a verdade, ele não precisa que ninguém mais ajude-o a se esclarecer. Ele tem todo o conhecimento. Bom, aqui, gente, é o nosso encerramento, é o último slide. E os espíritos, portanto, eles são seres reais, determinados e circunscritos. Possuem todas as faculdades do corpo. Além disso, ele tem muitas outras que nós desconhecemos. Kardec deixou isso claro. E a gente vê muitas pessoas aí querendo criar sisteminha.
E existem, segundo os espíritos falaram para Kardec, e ele coloca nesse ensaio, faculdades que são inerentes à natureza espiritual. No Livro dos Espíritos nós vamos verificar que existem várias virtudes que nós desconhecemos, que para os espíritos são virtudes e para nós nem enxergamos dessa mesma maneira. Tem as qualidades da matéria que lhes é peculiar, ou seja, mesmo sutil no plano que eles estão, né, ali interagindo, agindo e reagindo, e eles, os espíritos, constituem o seu coletivo mundo espiritual, mas interagem incessantemente com os encarnados. Nós falamos aqui num primeiro vídeo sobre as sensações nos espíritos. O que será que vem pela frente? Eu quero que você me ajude, me acompanhe, deixa aí na descrição do vídeo para nós as suas questões, as suas observações. A gente não disputa, aqui a gente debate. Queremos a sua companhia para no próximo episódio estarmos falando de sensações nos espíritos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos para ajudar aí a gente crescer. Não deixe de indicar aí para os seus amigos, convida o pessoal. Aqui é um lugar onde a gente fala tudo de espiritismo. Se nós não falamos aqui é porque não é espiritismo. Um abraço, até o nosso próximo encontro.